Olá, crianças, meus amores, vocês estão bem? Vamos dar aqui início à nossa aula de português. Nós temos uma correção na página 108 sobre propaganda. Vamos para lá? E assim iniciaremos a nossa correção. Preste bastante atenção. Questão da página 109, nós vamos para a segunda. O que está sendo anunciado nessa propaganda? Dê uma olhadinha aí na sua resposta e vamos agora iniciar. Seria revistas de histórias em quadrinhos. Acertou? Parabéns, muito bem. Vamos agora para a terceira questão. Leia apenas o texto da propaganda, sem observar as imagens. Só o texto é suficiente para transmitir a mensagem? Porque quando você leu assim, as melhores aventuras do personagem mais pirado da turma, só esse texto da propaganda é suficiente para a gente entender qual é o produto que está sendo aqui divulgado? Não, né? Então, a imagem foi muito importante para a compreensão, para completar, viu? Imagem e texto se completaram aqui para transmitir a mensagem publicitária. Muito bem. A resposta seria não. Se forem retiradas as imagens, a mensagem ficará incompleta, pois o leitor não saberá a que produto a propaganda se refere. Veja se a sua resposta está parecida com essa, não é obrigatório estar assim tudo direitinho do jeito que está aí, mas pelo menos o não é a explicação que a imagem era importante. Quarta questão é na página 110. Passe agora a sua página. Qual é a função das imagens nessa propaganda? Como nós vimos na questão anterior, a imagem serve para complementar, dar sentido ali para sabermos qual é o produto divulgado, né? Complementar. Agora observe esta outra propaganda. Se refere à Folha de Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, e traz aqui uma coisa curiosa, né? Na primeira página, sem notícia, sem imagem. Por quê? Vamos ver aqui o que está sendo colocado nessa folha. 1º de abril, dia da mentira. Geralmente, o que é que se ouve aí? Muitas mentiras aí, histórias, notícias mentirosas, não é? E o jornal, ele pode registrar mentira? Não pode. O jornal, ele tem que falar a verdade, escrever só fatos verdadeiros. Então, a letra A, qual é o produto que está sendo divulgado aqui? Está sendo divulgado a própria Folha de São Paulo. Resposta: a própria Folha de São Paulo. Letra B. Geralmente, que elementos compõem a primeira página de um jornal que nós não estamos vendo aqui? Na primeira página de jornal tem cabeçalho, na primeira página de um jornal tem a data, o local, o preço, não é? E outras coisas mais. Você colocou assim outras coisas a mais que você percebeu? Ou também tem manchetes, título, resumo, fotos, né? Vamos agora para a letra C. O que mais chama a sua atenção nessa propaganda? Já que ela tem alguns elementos, tem o nome do jornal, o que é que está faltando aqui? A notícia, não é? O resumo de notícias na primeira página. Então, não tem notícia. Não tem notícia, ok? Vamos agora para a letra E. Qual é a intenção do anunciante ao deixar a maior parte do espaço em branco? Qual é a intenção dele? Causar estranheza. A pessoa vê estranha e ficar assim, estranhando como é que pode. Na primeira folha é para trazer notícias, resumo de notícias, e aqui não tem. Então, causa isso, né? Estranheza, o fato por não haver notícia. Que relação existe entre o texto e o espaço vazio? Esse espaço vazio que está vendo e o texto, 1º de abril, dia da mentira. O que que tem a ver? O jornal só diz o quê? Verdades, não é? Só é o que
está no jornal, são fatos verídicos, que aconteceram de verdade. Como nesse dia vai haver muita mentira, muitas mentiras, notícias mentirosas, o jornal não pode escrever. Pronto, chegou a essa conclusão. Vamos para a letra F. Você acha que o espaço em branco nessa propaganda cumpre a mesma função de uma imagem complementar? O que é que você acha? Era para ter aí a notícia, não tem, está em branco, está dizendo que é 1º de abril, o dia da mentira. Então, o espaço em branco, ele funciona como a imagem, ok? Sim, seria a resposta, não é? E vamos agora, na página 111, continuar a nossa correção. Sexta questão. A que público consumidor a propaganda da página 108 se dirige? A crianças e adolescentes, que são as que mais utilizam o dia 1º de abril para contar aí alguma mentira, não é? Assim, cai nessa brincadeira aí. Vamos prosseguir. Qual das propagandas apresenta um slogan? A propaganda lá da revista ou a propaganda aqui da Folha de São Paulo? A propaganda da Folha de São Paulo. Você já observou onde é que está o slogan? Agora vamos ver o que é slogan. É uma frase curta, certo? É como se fosse o grito de guerra da propaganda. É uma frase curta. Você verificou onde é que está essa frase? Lá no final. Folha, né? Da folha. Nada além da verdade. Se só escreve a verdade, não poderia registrar nada no dia da mentira. Nenhuma notícia mentirosa. Então, esse é o slogan. Folha, nada além da verdade. Vamos continuar a correção. Oitava, de olho na linguagem. Vamos lá? A linguagem escolhida para se dirigir ao público da propaganda da página 108 é formal ou informal? Vamos lembrar o que é formal. É aquela linguagem que aprendemos na escola, nas regras gramaticais, nos seus livros. É o que se aprende na escola. E a informal é a sua do seu dia a dia, do seu modo de falar, mais a linguagem oral. Então, vamos ver se tem palavras aí que falamos que não está no dicionário. Vamos lá. Seria a linguagem informal, personagem mais pirado da turma. Vou usar a palavra pirado aí, ok? Nona. O texto da propaganda faz uma comparação entre as personagens de uma mesma turma. Vamos ver a sua resposta. Seria qual? A letra A. Vamos aí. Não. Pois, segundo a propaganda, a personagem louco é a mais pirada de todas. Não. Pois, segundo a propaganda, o personagem louco é a mais pirada de todas. Ou seja, tem outros pirados, mas ele é o mais. Ok? B. Que palavra do texto justifica a resposta da letra A? As palavras mais e da, ou seja, mais pirado da turma. Mais e da. Dessa turma tem outros pirados, mas o louco é o mais. E vamos para a letra C. Em que grau o adjetivo pirado foi usado? Lembrando agora o adjetivo a qualidade e o grau. Grau comparativo. Nós aprendemos no 4º ano que o grau comparativo ele pode ser de igualdade, superioridade e de inferioridade. Nesse caso, como ele era o mais pirado, é grau comparativo de superioridade. Letra D e última, podemos dizer que todas as aventuras da personagem são igualmente boas? Por quê? A resposta seria não, porque as propagandas se referem às melhores aventuras da personagem, o que significa que há outras aventuras, mas não tão boas e nem foram colocadas, selecionadas. Na revista só tem as más. Então, a resposta seria não, e dê uma olhada, compare aí a sua com a que eu coloquei e corrija as suas respostas.
E aqui nós terminamos a nossa correção. Espero que você tenha aí entendido e corrigido aí direitinho. Vamos agora prosseguir com a nossa aula de ortografia e vamos aprender hoje abreviatura, sigla e símbolo. Esse conteúdo está na página 114 do seu livro, você pode ir e acompanhar depois pelo seu livro, tá bom? Na hora da explicação da tarefa. Vamos ver o que é uma abreviatura. A abreviatura é a escrita reduzida de uma palavra. Geralmente leva ponto final. Aí tem fina, mas é final, ok? Ponto final. Exemplo, avenida. Tem a, V e o ponto. Habitante tem H, A, B e o ponto. Sigla é um tipo de abreviatura. Agora vamos ver. A abreviatura é a escrita reduzida, como professor, prof. Aí bota o ponto final. Ok? Vamos agora para a sigla. E a sigla é um tipo de abreviatura, mas diferente. Forma-se uma sigla juntando as letras ou sílabas iniciais das palavras que compõem o nome das entidades. Vamos aí como exemplo IBGE, que nós já conhecemos na nossa aula de geografia. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O I de Instituto, o B de Brasileiro, o G de Geografia e o E de Estatística. Perfeito? Muito bem. Então, assim é a sigla. Vamos aqui uma observação também sobre sigla. Algumas siglas podem ser lidas como uma palavra. Por exemplo, ONU. Juntando as sílabas vai formar uma palavra. Organização das Nações Unidas, ONU. Viu aí? O O de organização, o N de nações, o U de unidas, ONU. Nós temos também como exemplo FUNAI, também é formando palavras. Fundação Nacional do Índio, né? Vamos continuar? Símbolo é uma convenção geralmente de valor internacional. Esse símbolo, ele também outros países utilizam símbolos. Em geral, é escrito em letra minúscula e sem ponto final. Exemplo, quilograma, km, kg, quilograma, kg, quilômetro, km. Repetindo, quilômetro, km, quilograma, kg, grama, g. Você, talvez, em matemática, já viu nas medidas esses símbolos, não é? Pois eles estão aí para você aprender mais aqui na aula de português. Você vai estudar, vai passar novamente esse conteúdo. Na sua página 114, nós temos uma explicação lá desse conteúdo que você pode acompanhar na hora da atividade do livro. Vamos para a página 114 e observar tudo isso lá. Pronto? Vamos para a página e a questão número 1. Todo mundo atento aí à explicação. Na letra A, você tem um cartaz na questão 1. Um cartaz que você vai observar direitinho. As letras são pequenininhas, mas dê uma olhadinha. O máximo que você pode aí verificar, tá certo? Depois você vai colocar o que significa cada sigla, abreviatura ou símbolo que contém. Vamos também fazer uma pesquisa. Pode ser no dicionário, pode ser pela internet, certo? O que é que significa? É o A, céu, P, a cedilha e o A, PV, R, N, SP e KM. Algumas aqui você já tem no seu livro, outras você vai poder pesquisar. Depois você vai estudar, você vai ver esse quadro verde, vai olhar aqui todas as anotações que tem aqui para melhorar mais esse conteúdo, a fixação dele.
Depois você vai fazer a segunda questão. Escreva os símbolos correspondentes às palavras entre parênteses. As palavras você vai ler e essas palavras que estão dentro do parênteses, você vai colocá-las aqui como é esses símbolos. Depois de tudo isso, nós temos a página 115, que ficará para um outro momento dessa aula, da qual nós vamos revisar e dar continuidade ao próximo conteúdo. E assim, nós terminamos a nossa aula de hoje, ficando por aqui, esperando que você estude esse conteúdo, faça essa atividade, ela é pequena, mas requer de você estudo. Faça depois, reserve um tempinho para passar essa tarefa, essa questão, essas questões, esse estudo e outros que já foram passados, para fixar esse conteúdo na sua memória, e aí tem a aprendizagem, viu? É dessa forma, não só fazendo as tarefas, mas tudo junto. Faz a tarefa e tira um horáriozinho para estudar. Então, ficamos por aqui. Um beijinho para vocês, ó, aqui no coração, e até a nossa próxima aula. Tchau.